Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para estudarmos mais um ensinamento do nosso Mestre Jesus. Usaremos como base o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, pelo espírito Caibar Schutel, e faremos a complementação com o livro Parábolas Evangélicas, escrito pelo espírito Rodolfo Caligares. O tema do dia é a parábola do servo vigilante, ou então conhecida também como a parábola dos servos bons e maus. Quem é, pois, o despenseiro fiel e prudente, ao qual o Senhor confiará a direção da sua casa para que, em tempo devido, distribua o alimento? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser no seu coração: meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e porá a sua parte com os infiéis. E aquele servo que soube a vontade do Senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Aquele, porém, que não a soube e fez coisas que mereciam castigos, será punido com poucos açoites. A todo aquele a quem muito é dado, muito lhe será requerido, e a quem muito é confiado, mais ainda lhe será exigido. Mateus, capítulo 24, versículos 45 a 51. E em Lucas, capítulo 12, versículos 42 a 48. Este ensino, que se constitui em verdadeiro mandamento para o servo vigilante, deixa transparecer bem claramente aos olhos de todos quais são os servos bons e quais os servos maus que operam na seara divina. Não são os que vivem na religião, comendo e bebendo, que se salientam como obreiros do bem e da verdade. Não são os que repudiam, condenam e excomungam os seus semelhantes, que o Senhor escolheu para seus verdadeiros servos, mas sim os que são fiéis à sua palavra e prudentes no cumprimento de seus deveres. Quem só trabalha pelo numerário não pode interpretar o pensamento íntimo do Mestre. Não pode, por isso, ser sábio, prudente e fiel. O bom servo só faz os desejos e a vontade de seu senhor. O mau servo faz o que lhe apraz. Aquele trabalha para cumprir seus deveres, este por vil interesse e para satisfazer desejos bastardos. Acresce ainda a circunstância de que os servos bons trabalham sempre, trabalham sem cessar, pois sabem que o trabalhador da última hora não é o que chega por último, mas sim o que trabalha até a última hora, e não regateia esforços para que todos os bens que lhe foram concedidos sejam postos em ação, estejam em movimento para vencerem juros. O que nos foi confiado não foi para ser enterrado ou guardado, como aconteceu ao talento entregue ao mau operário, porém, sim para ser por nós aproveitado e aproveitado pelos nossos semelhantes. Por isso, cada um é responsável pelo que lhe é dado. A quem muito é dado, muito se lhe pedirá. A quem pouco é dado, pouco se lhe pedirá. Todas as parábolas de Jesus são exortações, convites, conselhos, mandamentos para a observância dos seus ensinos, mas exclusivamente dos seus ensinos, desembaraçados dos enxertos humanos e dos preceitos e mandamentos das igrejas de pedra. O dia do Senhor é sempre hoje, e sua palavra está sempre guiando e ensinando aos que eles se chegam com boa vontade para aprenderem suas inestimáveis lições. O que disser, pois, meu Senhor tarda a vir, não é um homem espírito, mas sim um ser animal que ainda não pôde ultrapassar as barreiras que separam o instinto da inteligência, a vida do corpo da vida da alma, o reino do mundo do reino de Deus. Finalmente, os servos bons distinguem-se dos servos maus como se distinguem as laranjas pela sua doçura. Vamos à complementação. Este trecho do sermão profético, proferido pelo Mestre, quase ao final da sua missão entre os terrícolas,
é uma exortação ao trabalho e à vigilância. Recomenda a ele nos mantenhamos firmes na execução das tarefas que nos cabe realizar, em benefício de nosso progresso espiritual e no de nossos semelhantes. Pois cristãos que pretendemos ser, estamos neste mundo na situação de despenseiros, cumprindo-nos assistir à família do Senhor, que é a humanidade, conforme sejam as necessidades de cada um. Se assim fizermos, se estivermos sempre prontos, com a cinta cingida e a candeia acesa, as condições de servir e de iluminar de que de nós se acercam, a fim de lhes ensinar o caminho que conduz a Deus, estaremos sendo bons servos. Conquistaremos com isso a confiança do Senhor, e Ele nos tomará como seus prepostos, constituindo-nos administradores de seu patrimônio, o que equivale a dizer obreiros da providência divina. Sabemos, através do Evangelho, qual é a vontade do Senhor, como Ele quer que hajamos. Aí estão por toda a parte os famintos, os maltrapilhos, os desajustados, precisando de nosso amparo, auxílio e proteção. Os ignorantes e transviados reclamando nosso esclarecimento, orientação e estímulo para o bem. Os sofredores de todos os matizes, carecidos de nossos exemplos de fé, de esperança, de paciência e de resignação, a fim de suportarem melhor as vicissitudes terrenas. Cumpre-nos dar boa conta dos compromissos que assumimos perante o Cristo, cuidando com dedicação e zelo daqueles que Ele nos haja confiado. Quão felizes haveremos de ser no outro lado da vida, se a morte nos surpreender assim obrando. Mas, se desprezarmos a advertência do Mestre, se, levianamente, acreditarmos que o Senhor tarda em vir e nos entregarmos às paixões, aos vícios, aos gozos mundanos e de candeia apagada, mergulharmos-nos comodamente no sono do esquecimento, deixando de fazer aquilo que nossa consciência nos aponta como deveres impostergáveis, tão inesperadamente quanto o ladrão nos assalta a residência, receberemos a visita da ceifeira e então, transferidos para as trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes, iremos sofrer as consequências de nossa incúria e desídia. Sofrimento esse que será proporcional ao maior ou menor grau de compreensão evangélica que tivermos. Pois a quem muito foi dado, muito será pedido, e maiores contas serão tomadas a quem muito foi confiado. Amigos e irmãos, não sabemos a que horas o Senhor nos baterá à porta, se na segunda ou na terceira vigília, o que significa se na mocidade ou na velhice. Portanto, estejamos apercebidos. E assim terminamos o estudo de hoje. Que o nosso Senhor Jesus esteja conosco. Um grande abraço.